Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de física. Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um. Como é que faz, professor? Hoje uma questão muito legal, que envolve aí conhecimentos da cinemática, né? Conceitos básicos da cinemática, com uma boa dose de geometria. Tem que estar com a matemática em dia, muitas vezes, para trabalhar a física. Quem me pediu essa questão, galera, foi minha querida Anne Tafner, uma questão muito boa. Fica de olho aí na resolução. Antes dela, só aquele pedido de coração. Me ajuda aí no engajamento, tá? Deixa o seu like, compartilha essa aula, compartilha outras aulas. Temos conteúdo, temos mais resoluções de questão, tem muita coisa boa aí. Então, me ajuda nessa, que eu continuo te ajudando aqui, beleza? Vamos lá para a questão. Bem, galera, a questão que a Anne pediu, que nem eu te falei, ela exige um conhecimento bom de geometria também. Às vezes é importante, tem que estar com a matemática em dia para estudar física, olha só. Dois casais pretendem viajar para hotéis fazenda diferentes durante as férias, que são acessados por estradas não pavimentadas. Por isso, viajam em velocidade reduzida. O carro do primeiro casal, que nós chamaremos aqui de C1, deixou uma interseção viajando a uma velocidade média de 56 km por hora, enquanto que o carro do segundo casal, o carro C2, deixou a mesma interseção 5 minutos depois do carro C1, em direção a uma outra estrada, que faz um ângulo de 112 graus, com a estrada seguida por C1, viajando a uma velocidade média de 48 km por hora. São dados o cosseno de 112, menos 0,37, e as estradas seguidas por C1 e C2 em linha reta. A distância que separa os carros 15 minutos depois que o primeiro carro partiu é aproximadamente quanto? Primeira coisa, pessoal, vamos enxergar o problema aqui. O que acontece é o seguinte, imagine que num determinado ponto da estrada, numa determinada interseção da estrada, o carro C1, vou até fazer de outra cor aqui para destacar bem para você. O carro C1 partiu em linha reta, vamos supor nessa direção aqui. O carro C1 partiu em linha reta nessa direção. Como ele anda por mais tempo e com uma velocidade maior, nós já temos certeza que a distância que o carro C1 vai andar é maior. Legal? Nesse mesmo ponto, nessa mesma interseção, o carro C2 vai pegar uma outra estrada que forma 112 graus com essa que C1 seguiu. Então marca 112, 90 graus é aqui reto, 112 um pouquinho para lá. Então 112 graus partiu aqui, nosso carro C2. Pronto. Agora eu vou pegar minha caneta aqui. O carro 1 partiu nesse sentido, andando nessa estrada. E o carro 2 partiu nesse sentido, andando nessa estrada aqui. Legal? E atenção para o ângulo. O ângulo que eu percebo aí entre as duas estradas, entre os trajetos seguidos pelo carro 1 e pelo carro 2, foi falado. Essa angulação aqui vale 112 graus. 112 graus. A pergunta é, que distância separa o carro C1 e o carro C2? Galera, depois de percorrerem lá, pelo tempo pedido, as estradas deles, o carro C1 estaria nessa posição, o carro C2 estaria nessa posição aqui. Legal? Beleza. Então a distância que separa eles é o quê? Essa linha pontilhada de azul. Seria a aresta desse triângulo formado que tem um ângulo notável de 112 graus ali. Eu vou chamar essa distância entre os dois carros de x. A minha pergunta é, quanto vale x nesse caso? Quanto vale essa distância? Porém, para isso eu preciso saber a distância que C1 percorreu e a distância que C2 percorreu. Vamos fazer essas contas aqui em cima. Olha só, o carro 1, pensando para o carro 1, o que foi falado? O carro 1 vai com velocidade de 56 km por hora, né? E ele vai andar por 15 minutos. O carro 1 vai percorrer determinada distância num tempo de 15 minutos. Meu filho, para você trabalhar em física, você tem que ser bem organizado.
As unidades de medida têm que ser sempre compatíveis. Não dá para eu trabalhar quilômetro por hora com 15 minutos. Então o que é que eu vou fazer? Já vou pegar esses 15 minutos e converter para a hora aqui, ó. Basta pegar 15 e dividir por 60, que a gente vai achar 1/4 de hora. Então o carro 1 viaja com velocidade de 56 km por hora por 1/4 de hora diante do que o problema pediu. Então que distância ele andou? Gente, distância é velocidade vezes tempo. O carro 1 andou com a velocidade de 56 pelo tempo de 1/4 de hora. Quando você faz essa conta aqui, ó, 56 vezes 1/4 vai dar 56 dividido por 4, 14. Pronto. Então, o carro 1 percorre 14 km. Eu já sei, eu já consigo determinar que essa distância aqui, ó, é 14 km. Legal? E o carro 2? Vamos calcular a distância que ele andou aqui, um pouquinho mais abaixo. O carro 2 viajou com velocidade de 48 km por hora, certo? No intervalo de tempo, olha a pegadinha. O carro 2 anda por 10 minutos. Ah, professor, mas não é 15? Sim. Só que a pergunta é, qual é a distância entre os dois carros? 15 minutos depois que o primeiro carro partiu. E te falaram aqui, ó, que o carro C2 deixou a mesma interseção 5 minutos depois do carro C1. Então, quando o carro C1 começou a andar, 5 minutos depois que o carro C2 andou. Então, se nós consideramos que C1 deslocou por 15 minutos, C2 vai andar por 15 minutos, menos os 5 que ele ficou parado no início. Ou seja, 10 minutos. Que já convertendo para a hora, basta pegar 10 e dividir por 60. Isso aqui vai dar 1/6 de hora. Aí dá para calcular a distância. A distância que o carro 2 andou vai ser velocidade do carro 2, 48. Tempo que o carro 2 andou, 1/6 de hora. 48 vezes 1/6 dá 8 km. Pronto. Então o carro 2 andou 8 km. Então eu sei que essa distância aqui, galera, ó, vale 8 km. Quando vale X, vamos fazer a conta. Qual que é o valor do distanciamento entre os dois carros? Pessoal, se você tem um triângulo, geometria em dia. Se você tem um triângulo como esse, um ângulo notado, e quer saber a medida da aresta oposta a esse ângulo, você pode usar da famosa lei dos cossenos. A lei dos cossenos determina para você o quê? Que o valor desse x que eu estou procurando ao quadrado é igual a uma das arestas ao quadrado, então 8 ao quadrado, mais a outra aresta ao quadrado também, 14 ao quadrado, mais 2 vezes o valor de uma vezes o valor da outra, vezes, aliás, mais não, perdão, vou até fazer um comentário sobre isso no final. Nesse caso aqui vai ser menos. Então, menos 2 vezes o valor de uma vezes o valor da outra, multiplicado pelo cosseno do ângulo, que no caso aqui é 112 graus. Pronto, daí agora você substitui tudo. Nossa medida ao quadrado vai ser 64, mais 14 ao quadrado é 196, certinho? 2 vezes 8 vezes 14, quanto vai dar isso aqui? 2 vezes 8, 16. Eu já fiz essa conta, galera. Deixa eu só encontrar o que foi aqui. Eu realmente não sou bom para conta, não. Vai dar 82,88. Já fazendo o produto todo. Por quê? Porque o cosseno de 112 é menos 0,37. Então, menos 0,37 do cosseno vezes esse menos aqui vai dar mais. E 0,37 vezes 14 vezes 2 vezes 8, só confirmando aqui, vai dar 82,88. Então, nossa medida x aí ao quadrado vai dar, essa soma corresponde a 342,88. 342,88. Então, a medida x, a distância entre os dois carros que eu estou querendo, é a raiz disso. Você tira quadrado lá como raiz. Raiz de 342,88.
88. Ih, professor, ferrou. Como é que eu vou tirar essa raiz? Calma, meu filho, calma. É só pensar um pouquinho. A raiz desse número corresponde a um valor que elevado ao quadrado dá ele. Se você pegar 18 e elevar ao quadrado, 18 vezes 18 dá 324. Se você pegar 19 e elevar ao quadrado, 19 vezes 19 dá 361, 361. 342,88 é maior do que 324 e menor do que 361. Ou seja, a raiz desse valor tem que ser entre 18 e 19. O único valor que eu tenho dentre os dados que está entre 18 e 19 é 18,51. Então o valor da distância aí entre os dois carros no instante pedido corresponde a 18,51 quilômetros. E aí nós finalizamos gabaritando letra C, ok? Muito legal a questão. É isso, mais uma questão resolvida com sucesso. Beijão, até a próxima. Galera, só um detalhe rapidão, voltando aqui, um PS importante, um PostScript importante aqui, ó. Eu até falei dessa conta, que eu ia comentar essa conta, acabei finalizando esquecendo, mas retoma aqui comigo rapidão. Pessoal, nós usamos a lei dos cossenos com um sinal positivo. Quando se estuda os vetores, quando se trabalha com o cálculo do resultante de um vetor, aplicando a lei dos cossenos, esse valor vem positivo. Por que para calcular vetor resultante é positivo e para calcular uma aresta num triângulo, matematicamente como aqui, consideramos um valor negativo para a lei dos cossenos? A diferença, galera, é qual ângulo você toma como referência, tá? Para calcular um vetor resultante da operação entre vetores pela regra do paralelogramo, o ângulo que eu tomo em referência é o ângulo cuja diagonal faz parte dele, tá? E para eu calcular a lei dos cossenos num triângulo como esse, o ângulo que eu tomo como referência é o ângulo oposto a uma aresta. É o ângulo que está de frente a uma aresta, como é a situação abordada aqui. Então, por isso, consideramos menos na equação que determina a lei dos cossenos aí para nós. Beleza? Fica essa informação a mais aí para você. Agora sim, estamos indo. Valeu!